Já se perguntou o que um velho pescador como eu aprendeu em mais de 30 anos de solidão nas águas? O rio guarda segredos que só revela para quem sabe ouvir seu sussurro. Naquela manhã de junho, quando o céu ainda carregava pedaços da noite, ouvi um chamado diferente que mudaria tudo. A vida é como o rio, meu amigo. Nunca se pesca duas vezes nas mesmas águas. E você, de onde está me assistindo agora? Qual rio banha sua história? Deixe um comentário me contando, se quiser ouvir o resto dessa história que o tempo e as águas me ensinaram. Se inscreve no canal e deixa seu like. Prometo que vale a pena continuar remando comigo. Tem coisas na vida que a gente só entende quando os cabelos começam a branquear e o corpo a doer. Já passei dos 50, mas foi o rio que me ensinou mais que os anos. Para mim, a pescaria nunca foi só um meio de vida, sempre foi vida em si mesma. Meu pai me trouxe pela primeira vez quando eu tinha uns 6 anos. Me sentou na proa daquela canoa de madeira, escura que ele mesmo tinha feito, e me disse: "Filho, na pescaria e na vida, o segredo está em saber esperar." Naquela idade eu não entendi. Queria só puxar peixe e voltar para casa contando vantagem para os outros meninos. A vila onde nasci e cresci, Vila das Garças, fica espremida entre o rio e a mata fechada. É um lugar que o tempo parece esquecer de visitar. Aqui, o relógio mais importante sempre foi o nascer e o pôr do sol, a mudança das estações, o ciclo das águas. Meu pai pescava, meu avô pescava, e o pai dele antes disso. Sou o Antônio, mas todo mundo me conhece como Tonho do Rio. A água está no meu sangue tanto quanto nas veias da terra. Por mais de 30 anos, saí sozinho antes da primeira luz, minha velha canoa cortando a névoa da madrugada como uma agulha costurando o dia. A solidão nunca me incomodou. Pelo contrário. No silêncio do rio, eu encontrava uma paz que lugar nenhum me dava. Os barulhos da água, o canto dos pássaros, até o pular dos peixes. Essa era minha música, minha conversa. Os outros pescadores da vila diziam que eu era esquisito por preferir ir sempre sozinho, mas eu só sorria. Cada um tem seu jeito de ouvir o que o rio tem para dizer. Nunca imaginei que aquele dia de junho, tão comum em seu começo, mudaria tudo o que eu pensava saber sobre mim, sobre o rio e sobre a vida. Naquela manhã, o céu ainda carregava os últimos pedaços da noite quando empurrei minha canoa para o rio. Era início de junho, época em que as águas começam a baixar depois das cheias de maio. Tempo bom para pesca. Os peixes ficam mais concentrados nos canais mais fundos, e a gente não precisa remar tanto para encher o balaio. O ar estava frio, cortante, e a névoa pairava sobre a água como um cobertor velho e esgarçado. Gosto dessa hora. Parece que sou a única pessoa no mundo. Vesti meu casaco surrado, coloquei meu chapéu de palha e comecei a remar em direção ao Poço das Traíras, um trecho mais fundo do rio onde costumava ter sorte. Levei comigo o de sempre. Minhas 3 varas de bambu preparadas com linha e anzol, a rede pequena, uma garrafa térmica com café preto e forte, um pedaço de bolo de fubá que Dona Zefa, minha vizinha, tinha me dado na tarde anterior, e a velha caixa de isopor, onde guardaria os peixes. Também tinha minha faca, uma lanterna e fósforos, coisas que todo pescador que se preza carrega. O motor velho do barco roncava baixinho, um som que eu conhecia tão bem quanto minha própria respiração. Às vezes, eu o desligava só para sentir o silêncio. Aquele silêncio que fala com a gente sem palavras. Vai ser um dia bom, pensei, olhando para as nuvens alaranjadas que começavam a se formar no horizonte. Os antigos dizem que céu vermelho de manhã é sinal de chuva, mas eu sentia no ar que o tempo ficaria firme. Não podia imaginar que aquele pressentimento de um dia bom significaria algo tão diferente do que eu estava acostumado. Tinha chegado ao Poço das Traíras, quando o sol já mostrava metade de sua face por cima das árvores. Desliguei o motor e deixei a canoa deslizar suavemente. Lancei a primeira vara, isca de minhoca, e fixei-a no suporte que eu mesmo tinha feito. A segunda vara preparei com massa de farinha e a terceira deixei de reserva. Tomei um gole do café, que ainda estava quente, e me acomodei para esperar. Como meu pai dizia, peixe não tem pressa, nem pescador deve ter. Era um ritual. Aquele momento de paz depois de preparar tudo. A espera é parte da pescaria tanto quanto o momento de fisgar o peixe.
Talvez até mais importante, foi quando ouvi algo. No início pensei que fosse apenas o vento entre as folhas dos aguapés, ou talvez um socó-boi escondido na vegetação da margem. Mas havia algo diferente. Era como um sussurro. Não de vento, não de animal. Parecia quase humano, mas ao mesmo tempo não era bem isso. Ficou em silêncio de novo. Balancei a cabeça, pensando que talvez estivesse imaginando coisas. Um homem sozinho no rio por tanto tempo, às vezes começa a ouvir o que não existe. Mas, então veio novamente, mais distinto dessa vez. Um chamado baixo, quase como um lamento. Levantei-me na canoa, tentando identificar de onde vinha o som. Vinha de uma pequena enseada, a uns 100 metros rio acima. Um lugar onde o rio fazia uma curva e criava um remanso protegido por árvores antigas que se debruçavam sobre a água. A vara começou a dobrar. Tinha fisgado algo. Mas, pela primeira vez em minha vida de pescador, deixei o peixe levar a isca. Puxei a âncora improvisada, dei partida no motor e direcionei a canoa para a enseada. Algo me chamava, e não era apenas curiosidade. Era como se o próprio rio me guiasse. À medida que me aproximava da enseada, o som ficava mais claro. Não era exatamente um grito de socorro, mas havia urgência nele. Desliguei o motor e usei o remo para me aproximar silenciosamente, os sentidos alerta como um caçador. A vegetação era densa naquela parte, com galhos que chegavam a tocar a água. Tive que abaixar-me para passar por baixo de um tronco caído. E foi então que vi, encalhado num banco de areia quase escondido entre raízes expostas e lodo, estava um barco. Não uma canoa simples como a minha, mas um barco de alumínio, desses que gente da cidade usa para passeio. E dentro dele, deitado e aparentemente inconsciente, estava um homem. Não consegui ver seu rosto, apenas que usava roupas que não pertenciam a ninguém dali. Uma camisa de tecido fino e calça que parecia cara demais para um pescador. Meu primeiro instinto foi dar meia volta. Problemas. De gente da cidade não eram meus problemas. Talvez fosse algum turista que bebeu demais e acabou perdido. Mas algo me impediu. Talvez fossem as palavras do meu pai ecoando na memória. Um homem que vira as costas para o rio e, para quem precisa de ajuda, perde um pedaço da alma que nunca mais recupera. Encostei minha canoa ao lado do barco encalhado e, com cuidado, me transferi para ele. O homem respirava, mas estava pálido. Vi uma mancha de sangue em sua testa. Devia ter batido em algum galho. Baixo. Ao lado dele, vi uma câmera fotográfica cara, daquelas com lentes grandes, agora parcialmente submersa na água que tinha entrado no barco. "Ei, amigo!" chamei, sacudindo-o de leve pelos ombros. "Consegue me ouvir?" Ele abriu os olhos lentamente, confuso e desorientado. Quem é você?" Sua voz era fraca, mas notei de imediato o sotaque diferente. "Sou Antônio, pescador daqui. O senhor está machucado e seu barco está encalhado. Precisa de ajuda." Pela primeira vez em décadas, eu tinha companhia no rio. E sem saber, estava prestes a abandonar minhas redes por algo completamente diferente. Consegui transferir o homem para minha canoa. Ele estava fraco, mas consciente o suficiente para se segurar enquanto eu remava de volta. Deixamos o barco dele lá. Voltaríamos depois, se fosse possível. Sua câmera coloquei dentro da minha caixa térmica, depois de tirar a água o melhor que pude. "Meu nome é Miguel", ele disse quando já estávamos a caminho. "Sou fotógrafo. Vim documentar a vida no rio." Acenei com a cabeça, sem saber bem o que dizer. Nunca entendi por que gente da cidade acha tão interessante nossa vida simples. Saí antes do amanhecer para capturar a névoa sobre a água. Ele continuou, mesmo sem eu perguntar. "Acho que me distrai com um pássaro raro que vi. Quando percebi, estava em uma parte desconhecida do rio. Tentei voltar, mas a correnteza estava forte demais perto da curva. Perdi o controle. O rio tem dessas coisas", respondi finalmente. "A gente acha que conhece, mas ele sempre guarda surpresas." Ele tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. O corte na testa não parecia profundo, mas sangrara bastante, e eu suspeitava que ele pudesse ter uma concussão. "Vou te levar para minha casa. Não é muito, mas dá para cuidar desse machucado e descansar. Depois vemos como recuperar seu barco." "Obrigado", ele disse, e notei sinceridade em sua voz.
Acho que eu poderia ter morrido ali se você não tivesse me encontrado. Balancei a cabeça, desconfortável com o agradecimento. O rio me levou até você. Agradeça a ele. O resto da viagem fizemos em silêncio. Eu, pensando como esse estranho da cidade tinha interrompido minha rotina de décadas, e ele, provavelmente, agradecendo por estar vivo. Quando chegamos à vila, algumas pessoas olharam curiosas para o estranho em minha canoa. Tonho do Rio, o solitário, trazendo um forasteiro? Era novidade demais para a Vila das Garças, enquanto cuidava do ferimento de Miguel com ervas que minha avó me ensinou a usar. Não pude evitar pensar em como eu havia me isolado ao longo dos anos. Minha casa, uma construção simples de madeira, com 2 cômodos e uma varanda que dava para o rio, raramente recebia visitas. A última pessoa que convidei para entrar tinha sido Mariana, uma professora que veio para a vila há uns 5 anos e tentou, sem sucesso, se aproximar de mim. Éramos da mesma idade, mas enquanto ela tinha histórias de lugares distantes, tudo o que eu conhecia era o rio e seus segredos. No fim, ela desistiu do pescador calado e acabou se casando com o dono do pequeno armazém da vila. "Você mora sozinho aqui?" perguntou Miguel, enquanto eu aplicava uma pasta verde de ervas em sua testa. "Sempre foi assim", respondi, sem elaborar. "E sua família?" Hesitei antes de responder. Não estava acostumado a falar sobre mim mesmo. Meus pais se foram há muito tempo. Nunca me casei. O rio é minha família. Miguel olhou ao redor, observando as paredes simples decoradas apenas com algumas redes antigas penduradas, um retrato desbotado dos meus pais e uma velha vara de pesca que pertenceu ao meu avô. "Deve ser uma vida pacífica", ele comentou. Dei de ombros. "É a única que conheço." Mas enquanto dizia isso, uma voz dentro de mim perguntava se era realmente paz o que eu tinha encontrado, ou se era apenas o hábito confortável da solidão. O silêncio, que sempre foi meu companheiro, de repente parecia pesado e questionador. "E você?" perguntei, surpreendendo a mim mesmo com o interesse. "Tem família esperando na cidade?" Miguel sorriu tristemente. "Tinha uma esposa. Nos separamos há 2 anos. Desde então, me dediquei a viajar e fotografar lugares como este. Acho que estamos procurando algo parecido. Você no silêncio do seu rio, eu nas minhas fotografias." Aquela comparação me incomodou, mas não disse nada. Não éramos parecidos. Eu pertencia a este lugar. Ele era apenas um visitante. Pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Nos dias que se seguiram, Miguel recuperou as forças, mas o rio havia subido com uma chuva forte que caiu nas cabeceiras, tornando impossível recuperar seu barco imediatamente. Eu o alimentei com peixe fresco que pegava nas saídas matinais, nas quais, estranhamente, ele começou a me acompanhar. "Posso ir com você amanhã?" ele perguntou na 3ª noite, enquanto jantávamos um cozido de pintado com pirão. Meu primeiro instinto foi dizer não. O rio era meu santuário, meu lugar de paz. Mas olhei para ele e vi uma sinceridade que me desarmou. "O senhor não vai espantar os peixes com essa sua falação?" Brinquei, tentando esconder o desconforto. "Prometo ficar calado como uma garça." E assim, na manhã seguinte, ele se sentou na proa da minha canoa, exatamente onde meu pai me sentou tantas décadas atrás. A câmera dele tinha secado e estava funcionando, e ele fotografava tudo: a névoa, os pássaros, o nascer do sol refletido na água. Mas, como prometido, ficava em silêncio a maior parte do tempo. Foi estranho compartilhar aquele espaço que sempre foi só meu. Mais estranho ainda foi perceber que não me incomodava tanto quanto eu imaginava. Miguel tinha um respeito genuíno pelo rio e por meu conhecimento dele. "Como você sabe exatamente onde parar?" ele perguntou em voz baixa, depois que pesquei 3 traíras em menos de meia hora. "O rio fala se você souber ouvir", respondi, sentindo-me um pouco tolo depois. Era o tipo de coisa que os jovens da vila achavam que era conversa de velho caduco. Mas Miguel não riu. Ele apenas assentiu como se realmente entendesse e tirou uma foto do momento em que eu puxava mais um peixe da água. À noite, ele me mostrou as fotos no visor pequeno da câmera. Vi o rio pelos olhos dele, as cores mais vibrantes, os detalhes que eu já não notava mais.
A beleza que tinha se tornado tão cotidiana que eu havia deixado de ver. Você tem um lugar especial aqui, Antônio, ele disse. Um paraíso que muita gente na cidade pagaria fortunas para conhecer. Algo em suas palavras me causou um arrepio. Não queria fortunas nem gente da cidade invadindo meu rio, mas ao mesmo tempo senti um estranho orgulho por alguém valorizar tanto o que eu sempre considerei apenas minha vida. Meu avô dizia que o rio é como a vida. Nunca se pisa duas vezes nas mesmas águas. Comentei uma manhã, enquanto navegávamos por um trecho mais estreito do rio, onde as árvores formavam quase um túnel verde sobre nossas cabeças. Miguel estava fotografando uma garça que pescava na margem, mas parou para me ouvir. Ele era um homem sábio, continuou, ajustando sua câmera para capturar agora meu rosto contra o fundo de vegetação. Você fala muito dele. Percebi que era verdade. Nos últimos dias, tinha compartilhado mais histórias da minha família do que nos últimos 20 anos. Ele me ensinou quase tudo o que sei sobre o rio, expliquei. Era um homem quieto, como eu. Mas quando falava, todo mundo parava para ouvir. Lembrei de uma tarde particular, quando eu devia ter uns 12 anos. Tínhamos ido mais longe do que o normal, até uma parte do rio onde ele se alargava, formando um pequeno lago. Meu avô apontou para uma árvore centenária na margem. Vê aquela gameleira, meu filho? Quando eu era menino do seu tamanho, meu pai me trouxe aqui e me mostrou essa mesma árvore. Ela já era velha então. Muita coisa passou por esse rio desde que ela botou raiz aqui. Alegrias, tristezas, vidas inteiras. E ela continua aí, firme, vendo tudo passar. Ainda existe essa árvore? Perguntou Miguel, interrompendo minha memória. Existe, respondi, surpreso com seu interesse. Fica a umas 2 horas daqui, rio acima. Podemos ir até lá algum dia? Olhei para ele, intrigado com o pedido. Por quê? Gostaria de fotografar esse lugar que significa tanto para você. Essa conexão entre gerações é exatamente o tipo de história que vim buscar. Fiquei em silêncio, pensando. Aquele lugar era quase sagrado para mim. A última vez que estive lá foi para espalhar as cinzas do meu pai, como ele pediu antes de morrer. Mas algo me dizia que era hora de revisitá-lo, talvez para fazer as pazes com memórias que tinha guardado por tempo demais. Amanhã, decidi finalmente. Se o tempo estiver bom, te levo até lá. Naquela noite, sonhei com meu avô e meu pai, ambos sentados em uma canoa grande, acenando para mim da névoa do rio. O dia amanheceu perfeito para nossa viagem. O céu estava claro, com apenas algumas nuvens finas que prometiam manter o calor do sol sob controle. Saímos, mais cedo que o normal, levando comida suficiente para o dia inteiro. Este rio já teve outro nome, comentei, enquanto passávamos por uma curva que revelava uma vista particularmente bonita. Os índios que viviam aqui antes chamavam de água que canta. Por causa do som que ele faz nas pedras? Perguntou Miguel, que já tinha aprendido a identificar os diferentes sons do rio. Isso mesmo. Eles acreditavam que o rio tinha espírito próprio e cantava para guiar os pescadores. E você? Acredita nisso? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado muito a respeito. Não sei se é um espírito, como eles diziam, respondi após uma pausa. Mas que o rio tem vida e fala com a gente, isso tem. Só precisa saber ouvir. E o que ele diz para você, Antônio? Olhei para a mágoa correndo ao lado da canoa, brilhando com o sol da manhã. Por muito tempo, acho que ele só dizia para eu continuar sozinho, seguir meu caminho sem olhar muito para os lados. Era o que eu queria ouvir. E agora? Agora. Hesitei, surpreso com minha própria honestidade. Agora às vezes me pergunto se entendi direito. Se não perdi algo importante enquanto estava tão ocupado ouvindo só o que queria. Miguel assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Sabe, Antônio, na cidade tenho o problema oposto. Tanto barulho, tanta gente falando ao mesmo tempo, que não consigo ouvir minha própria voz interior. Foi por isso que comecei a viajar para lugares como este. E o que você espera encontrar? Ele sorriu, ajustando sua câmera para fotografar um bando de marrecos que levantava voo à nossa frente. Clareza, propósito, as mesmas coisas que todo mundo procura, eu acho. Fiquei em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Era estranho perceber que alguém tão diferente de mim, vindo de um mundo tão distante, pudesse estar buscando as mesmas respostas que eu,
mesmo sem saber que as procurava. Ali, apontei, mudando de assunto quando avistamos uma curva familiar do rio. Depois daquela volta, vamos ver a gameleira do meu avô. Quando finalmente chegamos à gameleira, senti um aperto no peito. Ela estava lá, imponente como sempre, mas notei que um dos grandes galhos tinha caído, provavelmente durante alguma tempestade recente. A árvore estava mudando, assim como tudo. Miguel ficou em silêncio, percebendo que aquele momento era importante para mim. Encostei a canoa na margem e desembarcamos. A terra estava úmida sob nossos pés, e o cheiro de mata e rio misturados era intenso. Aqui, disse tocando o tronco nodoso da velha árvore. 3 gerações da minha família tocaram este mesmo lugar. Miguel fotografou a árvore de vários ângulos com respeito e cuidado. Depois guardou a câmera e simplesmente ficou ao meu lado, observando o rio correr. Quando meu pai morreu, falei subitamente, espalhei suas cinzas aqui como ele pediu. Disse que queria virar parte do rio que amou a vida toda. É um belo lugar para descansar, comentou Miguel. Concordei com a cabeça, sentindo um nó na garganta que não esperava. Fazia anos que não falava do meu pai, e décadas que guardava tantas coisas dentro de mim. Sabe o que é estranho? Continuei surpreendendo a mim mesmo. Sempre achei que seguia os passos do meu pai e do meu avô, que estava honrando eles vivendo como vivi. Mas agora me pergunto, o quê? Se eles realmente queriam isso para mim. Essa solidão. Meu pai tinha minha mãe, tinham amigos, festas na vila. Meu avô contava histórias para as crianças, ensinava os jovens a pescar. E eu me fechei. Miguel não respondeu imediatamente, dando-me espaço para continuar ou parar. Era uma qualidade que eu tinha aprendido a apreciar nele. Sabia quando o silêncio era necessário. Depois que minha mãe morreu, continuei, as palavras saindo como água represada por muito tempo, algo mudou em mim. Era mais fácil ficar sozinho, só com o rio. As pessoas fazem muitas perguntas, esperam coisas de você, podem te decepcionar, ou você pode decepcioná-las. O rio nunca decepciona. Miguel completou, entendendo. Exato. Mas agora me pergunto se não fui eu quem decepcionou meu pai, se ele não esperava que eu continuasse vivendo de verdade, não apenas existindo. Uma dúvida que nunca tinha me permitido sentir agora tomava conta de mim ali sob a gameleira das 3 gerações, e pela primeira vez não tinha certeza se o caminho que escolhi era realmente o que devia ter seguido. Voltamos mais silenciosos do que quando partimos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol já descia no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho quando Miguel quebrou o silêncio. Sabe por que vim para este rio, Antônio? Dei de ombros. Para tirar suas fotos, você disse. Sim, mas não é só isso. Ele respirou fundo antes de continuar. Estou trabalhando em um livro sobre pessoas que mantêm vivas tradições que estão desaparecendo. Pescadores como você, artesãos, curandeiros, contadores de histórias. Olhei para ele com mais atenção, sentindo um leve desconforto. Eu não sou uma atração de circo, respondi, mais ríspido do que pretendia. Não, não é. Ele concordou rapidamente. É justamente o oposto. É alguém que carrega um conhecimento valioso, que deveria ser preservado e respeitado. O sol refletia na água, criando um caminho dourado à nossa frente. Pássaros voavam de volta para seus ninhos e, ao longe, podia-se ouvir os primeiros grilos da noite. O mundo está mudando rápido demais, Antônio. Lugares como este estão desaparecendo. Conhecimentos como o seu estão se perdendo. Eu quero que as pessoas vejam o valor disso antes que seja tarde. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Não era vaidade. Nunca me considerei importante. Mas havia um medo que eu carregava, sem perceber, de que tudo que aprendi, tudo que amei, pudesse simplesmente desaparecer quando eu partisse. E o que você quer de mim? Perguntei, já sabendo a resposta. Quero contar sua história. Mostrar como você entende o rio, como preserva esse conhecimento. Quero que as pessoas vejam o rio através dos seus olhos, assim como eu tive o privilégio de ver nesses dias. Fiquei em silêncio, navegando automaticamente pelos caminhos familiares do rio enquanto o céu escurecia. A ideia de ter minha vida, meu rio, expostos em um livro que pessoas desconhecidas leriam, me causava um estranho desconforto, mas ao mesmo tempo
Havia algo naquela proposta que ressoava com as dúvidas que eu começara a sentir. E se eu não for quem você pensa que sou? Perguntei finalmente. E se eu for apenas um velho tolo que desperdiçou a vida se escondendo do mundo? Miguel sorriu gentilmente. Acho que é exatamente por se fazer essa pergunta que você não é isso. Aquela resposta me pegou de surpresa, como um peixe que morde a isca quando menos se espera. E algo dentro de mim mudou, como quando o rio muda seu curso depois de uma grande cheia. Nas semanas que se seguiram, a vila presenciou algo que muitos achavam impossível. Tonho do Rio, abrindo sua vida. Para um estranho, Miguel passou a me acompanhar em quase todas as pescarias, fotografando, fazendo anotações, gravando nossas conversas. No início, eu me sentia desconfortável, como um peixe fora d'água. Mas aos poucos, comecei a ver valor no que estávamos fazendo. Quando Miguel me mostrava as fotos, eu não via apenas um velho pescador, mas um guardião de conhecimentos que mereciam ser preservados. Sabe o que seria bom? Ele sugeriu um dia, enquanto organizava suas anotações na minha varanda. Você poderia ensinar os jovens da vila. Passar adiante o que sabe. Ri incrédulo. Esses meninos de hoje não têm paciência para o rio. Querem tudo na hora. Talvez. Ou talvez só precisem de alguém que mostre o valor do que estão perdendo. A ideia ficou comigo, como uma semente plantada em terra fértil. Comecei a observar os jovens da vila com outros olhos. Quantos deles realmente conheciam o rio como eu? Quantos saberiam ler as nuvens, entender as correntezas, respeitar os ciclos da natureza? Foi João, o neto de Dona Zefa, quem primeiro mostrou interesse. Um garoto de 12 anos, esperto e inquieto, que sempre me observava de longe quando eu voltava com os peixes. Seu Tonho, ele me abordou um dia. O senhor pode me ensinar a fazer uma vara de pescar igual à sua? A pergunta me pegou de surpresa. Hesitei, velho hábito de manter distância. Mas então vi nos olhos dele a mesma curiosidade que devia ter brilhado nos meus quando tinha sua idade. Apareça amanhã cedo, respondi, tentando soar indiferente. Vou pegar um bambu bom para você. O sorriso que iluminou o rosto do menino me aqueceu por dentro de um jeito que não sentia havia muito tempo. Naquela noite, contei a Miguel sobre o ocorrido. Ele sorriu como se já esperasse isso. É assim que começa, Antônio. É assim que mantemos vivo o que importa. Olhei para o rio através da janela aberta, o luar refletindo na água como prata líquida. Pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez tivesse algo valioso para oferecer, além dos peixes que trazia para a vila. Uma sabedoria, um modo de ver o mundo, uma conexão com algo maior que estava se perdendo nas novas gerações. O rio sempre segue em frente, murmurei, mais para mim mesmo que para Miguel. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo. A notícia de que Tonho do Rio estava ensinando o jovem João a pescar se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Logo, outros meninos e até algumas meninas começaram a aparecer na minha porta, tímidos, mas curiosos. No início foi estranho ter tantas vozes, tantas perguntas, depois de décadas de silêncio. Mas havia uma satisfação que eu não esperava em ver os olhos se arregalarem quando eu mostrava como encontrar o melhor bambu para uma vara, ou como ler os sinais da água para saber onde os peixes estariam. Miguel documentava tudo, sempre respeitoso, sempre sabendo quando ficar em segundo plano. Suas fotos capturavam não apenas técnicas de pesca, mas momentos. O sorriso orgulhoso de um menino com seu primeiro peixe. Minhas mãos enrugadas ensinando a fazer um nó, o nascer do sol refletido nos olhos atentos dos jovens. Você está criando algo importante aqui, ele me disse uma noite, mostrando-me as imagens na câmera. Está construindo uma ponte entre o passado e o futuro. Balancei a cabeça sem querer dar muita importância, mas no fundo sabia que ele estava certo. Algo estava mudando na vila e em mim. Dona Zefa, que sempre me tratou com um misto de respeito e pena pelo meu isolamento, passou a mandar mais. Bolos e quitutes. Para alimentar aquelas crianças que agora vivem na sua cola, ela dizia. Mas eu via o brilho de aprovação em seus olhos. O dono do pequeno armazém comentou que eu parecia menos carrancudo. Até Mariana, a professora que um dia tentou se aproximar de mim, veio propor que eu falasse para seus alunos sobre o rio e sua importância para a nossa comunidade. As crianças precisam entender que o rio não é apenas um lugar para pescar ou nadar, ela explicou. É nossa história,
nosso futuro, nossa responsabilidade. Aceitei para minha própria surpresa. E assim, de um velho solitário que todos respeitavam, mas poucos conheciam de verdade, comecei a me transformar em algo que nunca imaginei. Um elo vital na comunidade, um guardião de conhecimentos que agora encontravam novos corações para habitar. Miguel acompanhou tudo, seu livro tomando forma não apenas com minhas histórias, mas com a transformação que estava ocorrendo diante de seus olhos, a minha, a da vila, a das crianças que agora olhavam para o rio com novos olhos. Isso vai muito além do que eu esperava documentar, ele confessou uma tarde, enquanto observávamos um grupo de crianças praticando lançamentos de rede sob a supervisão de João, que tinha se tornado meu assistente não oficial. O rio nos surpreende, respondi simplesmente. Sempre. 6 meses se passaram desde que encontrei Miguel em seu barco encalhado. O tempo da sua partida se aproximava. Seu livro tinha prazos, e outros lugares, e pessoas para documentar o esperavam. Na véspera de sua partida, organizamos uma pequena celebração na beira do rio. A vila inteira apareceu, trazendo comida, música e histórias. As crianças mostraram orgulhosas o que tinham aprendido, e os mais velhos compartilharam memórias do rio que eu nunca tinha ouvido, mesmo vivendo ali toda a minha vida. Sob a luz das estrelas e de algumas lamparinas, Miguel revelou algo que tinha mantido em segredo, grandes impressões das fotografias que tinha feito ao longo dos meses. Imagens do rio em diferentes luzes, dos peixes, das técnicas de pesca, e muitas de mim, ensinando, rindo, algo que eu nem lembrava que ainda sabia fazer, contemplando o horizonte. Estas ficarão com vocês, ele anunciou. Um presente para a escola, para que as próximas gerações nunca esqueçam a importância do que tem aqui. Enquanto todos admiravam as fotos, Miguel se aproximou de mim com um envelope. E esta é especialmente para você, Antônio. Dentro havia uma foto da gameleira do meu avô, a árvore das 3 gerações. Mas não estava sozinha na imagem. Lá estava eu, sentado em sua base, cercado por João e outras 5 crianças, todos ouvindo atentamente enquanto eu apontava para algo no rio. 4 gerações agora, Miguel disse baixinho. E muitas mais por vir se depender de você. Não consegui responder. Um nó na garganta que antes teria me feito recuar para a solidão, agora parecia diferente. Não era dor, mas uma plenitude que mal cabia no peito. Na manhã seguinte, levei Miguel até a cidade mais próxima, onde pegaria um ônibus. A canoa deslizava suavemente pelo rio, que agora parecia diferente. Não menos meu, mas de alguma forma mais vivo, mais conectado a tudo e todos. Sabe, Miguel, falei quando já podíamos ver os primeiros sinais da cidade. Sempre achei que o rio me ensinou a ficar sozinho. Mas acho que o que ele realmente queria me ensinar era como tudo está ligado. As águas, as margens, os peixes, as pessoas. Só demorei muito para entender a lição. Miguel sorriu capturando uma última imagem do rio antes de guardar sua câmera. Nunca é tarde para ouvir o que o rio tem a dizer, Antônio. Quando nos despedimos, não foi com tristeza. Seu livro seria publicado no ano seguinte e ele prometeu voltar para mostrar a todos. Mas mesmo que não voltasse, algo dele permaneceria ali, assim como algo de mim agora viajaria com ele. Na volta para a Vila das Garças, remei sozinho, como tinha feito por décadas. Mas o silêncio já não era o mesmo. Estava cheio de vozes, de possibilidades, de um futuro que eu nunca tinha me permitido imaginar. O rio seguia seu curso, como sempre, e eu finalmente entendia que seguir seu curso não significava isolar-se, mas fluir, conectar, nutrir e ser nutrido, como o próprio rio faz, unindo nascente e foz, céu e terra, passado e futuro, em um ciclo eterno de renovação. Encostei a canoa no mesmo lugar de sempre, mas subi a margem com passos diferentes. João e 3 outros meninos já me esperavam na varanda, ansiosos pela pescaria prometida. Sorri para eles, sentindo o peso bom da responsabilidade, do propósito reencontrado. Vamos lá, moleques, chamei, pegando as varas de bambu que tínhamos preparado juntos. O rio está esperando e tem muito ainda a nos ensinar.